queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal História e Sociologia Articuladas. Eu sou a Prof. Ale Lopes e hoje eu vim falar com vocês sobre a segunda fase da FUVEST. Eu quero dar dicas matadoras para você colocar o seu nome na lista dos aprovados, obviamente. Gente, bom, primeira coisa, como é o estudo para a segunda fase da FUVEST? É um estudo de intensidade. Mas o que significa isso, Ale? Intensidade quer dizer que ele tem que ser veloz e tem que ser abrangente. Veloz em que sentido? Você tem que estudar todo o tempo que você puder, porque é muito pouco tempo. E tem que ser abrangente, ou seja, você tem que tentar estudar o maior número possível de informações e de assuntos de cada uma das disciplinas, certo? Então essa é a forma de, do tipo de estudo que você tem que organizar até a segunda fase. Bom, isso significa que você tem que prestar atenção no tempo que você tem. E aí vem a minha segunda dica matadora. O tempo, ele tem que ser dividido proporcional àquilo que cai na sua prova da segunda fase. Você já sabe que a prova tem 2 dias. O primeiro dia é redação e língua portuguesa. Isso é 50% da sua nota, né? Uma redação, 10 questões de língua portuguesa. E no segundo dia são as suas disciplinas específicas. Você pode fazer de 2 a 4 disciplinas, 12 questões dissertativas. Ou você vai fazer 6 de cada disciplina, ou 4 de cada 3 disciplinas, ou 3 de cada 4 disciplinas, certo? Então, nesse segundo dia, que vale 50% da sua prova, é 50% do seu tempo. Então, você pega todo o tempo que você separou para estudar, 50% para o primeiro dia, 50% do seu tempo para o segundo dia. Se você tem 2 disciplinas, ótimo, meio a meio. Se você tem 3, aí você vai fazendo as contas, certo? Então, e por que tem que ser isso, Ale? Mas eu sou bom numa coisa, não sou em outra. Bicho, essa prova é a prova da sua vida, então não tem discussão. Você tem que estudar tudo. E não tem peso. A FUVEST já chegou nesse novo modelo para estudar aquilo que importa. Então, se você vai estudar lá História e Geografia, é História e Geografia. História e Geografia Matemática, História e Geografia Matemática, né? A maior parte das carreiras que colocam história ali na segunda fase, em geral, é sempre com geografia, né? Então, jornalismo, cursos da Escola de Comunicação e Artes, relações internacionais, são carreiras que colocam história, colocam geografia e algumas colocam matemática, como, por exemplo, direito, também tem as carreiras urbanismo, né? Arquitetura e urbanismo, que tem história, mas também tem carreiras de disciplinas de humanas. Então, você vai ter que dividir o seu tempo de maneira igual para tudo, certo? Então, e a terceira dica é o quê? Gente, esse estudo é um estudo de revisão. O que significa rever, Ale? Tô ferrado, né? Porque a gente pressupõe que na revisão eu já vi todo o conteúdo. Eu tô pressupondo que você já tenha estudado o ano inteiro e tenha visto todo o conteúdo. E essa revisão, tenha visto, não significa aprendido. Mas na revisão, qual que é o lance? Quando você revê, você faz o aprimoramento daquilo que você já sabe. E também a grande oportunidade para você descobrir a sua lacuna. E é na lacuna que você vai atuar com mais força, porque você não pode ir para a prova com muitas lacunas. Então, a revisão, ela vai servir para você lapidar, melhorar aquilo que você já sabe e também para você descobrir seus pontos fracos, descobrir as lacunas e atuar sobre ela, certo? E aí, mais uma dica matadora bom, se é revisão, como é que eu reviso? E aqui eu vou puxar a sardinha para o lado da história. Você tem que revisar por questões. Exatamente, nada de pegar sua teoria e tentar ler todos os seus cadernos, porque não vai dar tempo. Então você tem que pegar as provas da FUVEST dos anos anteriores, começando pela mais nova e indo para a mais velha. Você vai fazer assim, então vai caminhar para trás e você vai fazer todos os exercícios que caem na sua prova, obviamente, da segunda fase, certo? Então, você revisa por questões. Agora, especificamente em relação à história, eu vou te dar uma dica de ouro que você vai anotar aí agora. Você vai fazer, quando estiver escrevendo a sua resposta, e aqui é muito importante você ter essa noção. Olha aqui para mim, pro meu rosto. Você precisa
escrever, né? Não só para você treinar sua escrita fina, treinar este músculo aqui, mas também para que você entenda que a questão dissertativa da segunda fase é uma espécie de mini redação. Cada uma das alternativas, elas têm que ter começo, meio e fim, certo? É muito importante que você treine, portanto, isso, porque a banca, a FUVEST, ela tem toda uma resposta redondinha que ela espera que o candidato coloque na sua prova. Então você tem que treinar isso. E aí vem a dica, né, de ouro. Quando você está respondendo as questões de história, você tem que colocar palavras-chave que tem a ver com aquele conteúdo. Então, por exemplo, tem uma pergunta sobre o assunto feudalismo. Feudalismo, você pensa em quê? Pensa em poder descentralizado. Você pensa em senhores e servos, relações de suzerania e vassalagem, o papel da igreja, a formação da mentalidade feudal. Percebe? Isso é uma chuva de palavras-chave. Então, no momento em que você estiver fazendo a sua revisão por questão, escrevendo, você vai ter ao lado um material que você vai anotar o assunto e fazer em volta desse assunto uma chuva de palavras-chave. Porque pertinho da prova, você vai revisar o quê? Nos dias antes da prova, o seu material de chuvas de palavras-chave, entenderam? E essas palavras-chave têm que aparecer, porque você tem que pensar o seguinte, cara, é um ser humano que vai corrigir sua prova. Ele vai corrigir centenas de provas por dia. Então ele precisa bater o olho e encontrar as palavras-chave que ele espera que você coloque lá. Então, no seu momento de preparação, nessas semanas, você vai me prometer que você vai revisar por questões, escrever as questões dissertativas e fazer a sua chuva de palavras-chave. E com esse material de chuva de palavras-chave, você vai revisar nos dias ali bem antes da sua prova. Além disso, eu quero te dar uma dica matadoríssima do coração. Olha aqui para mim. Quando chegar na hora da sua prova, você vai abrir o caderno de questões e na parte de história você vai encontrar, muito provavelmente, uma questão que você nunca ouviu falar. A FUVEST faz isso todo santo ano. Ela põe um tema que a gente nunca ouviu falar. Só que tem uma pegadinha aí. Ela põe um tema que a gente nunca ouviu falar, como por exemplo, o ano passado ela falou da Revolução Estudantil no México, chamado Tlatelolco. Aí teve um outro ano que ela falou dos irmãos Atahualpa. Teve também uma vez que ela falou da Revolução do Vintém, da revolta do Vintém no Brasil. Coisas que habitualmente não estão nem nos textos, nem nas aulas, porque são muitas coisas que acontecem na história. A gente, de fato, não consegue pegar tudo aquilo e ela sempre vai trazer uma inovação. Qual que é o lance para você acertar essas questões? Primeiro, não desespera. Segundo, capta o momento histórico no qual ela está perguntando sobre aquele evento e responde pelo contexto geral. Então, no ano passado, por exemplo, essa questão da Revolução Estudantil no México poderia ser respondido pelo contexto internacional do maio de 68, né? A dos irmãos Atahualpa poderia ser respondido pelo contexto da conquista dos espanhóis na América. Portanto, naqueles assuntos que parecem muito cabeludos e que você nunca ouviu o seu professor falar, você vai fazer o seguinte, vai encontrar o contexto, ou seja, o momento histórico, e vai lembrar do contexto geral, e vai usar o contexto geral para dissertar naquele item. E, por fim, nunca deixe nada em branco. Falou, galera? Me acompanha aqui nesse canal, porque eu vou fazer várias coisas, vou responder várias questões dos anos anteriores para ajudar você a colocar seu nome na lista dos aprovados. E vamos virar bicho, gente! Um beijo, bons estudos, tchau!